Neide, por favor, nossa mensagem de ambientação. Mensagem de alimentação 14. Enquanto busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar numa cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permaneçam do seu lado. Chegará o momento em que você não precisará de auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto as suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. Dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção e há milhares de irmãos, não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho, enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a coruja gorenta. Mas enquanto você guardar a oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para o outro gênio da existência é inevitável. E quer comentar? É verdade. Não, eu acho que é o que a gente todo dia tem que refletir. A gente reflete, depois a gente esquece, depois a gente lê de novo, reflete, e aos poucos a gente vai tentando, né? Como diz, amealhar todas essas informações, e aos pouquinhos a gente ir se transformando e eliminando as nossas más inclinações. Né? Porque cada dia é de uma vez, porque eu acredito, é uma coisa assim meio difícil, né? Às vezes a gente pensa que a gente já está totalmente transformada e cai uma coisinha e a gente retorna, vai para de novo. Não, eu acho que não para estaca zero, né? Mas cai um pouquinho, mas eu acho que aos pouquinhos também, com a medida que a gente vai estudando, que a gente vai lendo, que a gente vai escutando, isso vai entrando, né? E vai transformando os nossos corações. A mensagem ela fala do aproveitamento do momento, né? Ela fala enquanto é dia, enquanto você É. tem isso, enquanto você tem aquilo. Então a gente fica fazendo projeções para o futuro e, lógico, devemos sim, né? O planejamento da vida é necessário, né? Para que a gente possa estabelecer os passos para alcançá-lo. É necessário. Mas nós precisamos valorizar o hoje. Eu não sei se o amanhã virá. Hoje eu sei. Esse crédito me foi dado hoje, né? Então, hoje, vamos tentar fazer exatamente o que ele fala aqui. Vamos tentar nos Eu não digo apaziguar. nem hoje, Mauro, eu digo agora, né? Então, é isso, né? Hoje é nesse sentido, né? Enquanto estamos aqui, enquanto estamos a caminho, enquanto a pessoa com quem temos alguma dificuldade está também próximo de nós. Então, tudo isso a gente pode fazer enquanto as condições são favoráveis. Quando elas não se mostrarem mais favoráveis, aí nós temos uma dificuldade muito grande. E aí não adianta reclamar nem se queixar depois, né? Então, a mensagem era muito esclarecedora e estimulante, né? Para que todos nós possamos aproveitar enquanto estamos aí a caminho. Obrigado, Neide, obrigado. Vamos à nossa prece, Jorge, por favor. Boa noite a todos. Senhor Jesus, Pai de divina sabedoria e bondade, te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, essa oportunidade, Senhor, como disse a nossa irmã Neide, do momento do agora, e que possamos um fortalecimento, né, dessa mensagem tão bacana, tão linda, que nós fizemos a leitura agora, que possamos aproveitar esse momento de luz, esse momento de estudo, de uma oportunidade que estamos tendo. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre esta sala de estudo tão edificante. Que todos nós, Senhor, possamos pensar, refletir
sobre essa oportunidade que estamos tendo e possamos aproveitá-lo. Fique conosco nesse estudo de hoje, que possa ser, Senhor. Obrigada. Amém. Que assim seja. Obrigado, Geórgia. Bom, pessoal, nós estamos no item 73, pelos espíritos arrependidos. Beleza? Geórgia, eu vou te colocar como co-host para você admitir o pessoal caso apareça aí, tá? Sei fazer isso? Sei, né? Vai aparecer o nomezinho das pessoas. É só você admitir, tá bom? Bom, Carlão, vamos lá? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Pelos espíritos penitentes, 73. Fora injusto incluir na categoria dos espíritos maus os sofredores e penitentes, que pedem preces. Podem eles ter sido maus, porém já não são, desde que reconhecem suas faltas e as deploram. São apenas infelizes. Já alguns começam mesmo a gozar de relativa felicidade. É. Aqui ele fala, né, que seria injusto, né, incluir na categoria dos espíritos maus os sofredores e penitentes. Bom, ninguém sofre, né, ou se arrepende se nada foi feito, se nada fez para isso, né? Então, hein, Kardec, então, aqui ele retoca a classificação dos espíritos em relação à postura futura. A postura futura é o do arrependido, mas a gente só se arrepende em reconhecendo a falta cometida. E quando cometemos a falta, nós estamos sim na categoria ainda dos maus. Porque temos que lembrar, gente, que não fazer o bem é fazer o mal. Nós já estudamos isso, né? Não existe o neutro, né? O isentão, não existe. Ou você fez o bem, ou você fez um mal, ponto. Não tem mais ou menos, né? Ah, não, eu não fiz bem, mas também não fiz nenhum mal. Se você não fez o bem, você fez o mal. Então a classificação está certa, não está errada. A condição futura é outra coisa. Ah, ele se arrependeu. Beleza, vai refletir sobre o que fez, né? Vai buscar a oportunidade de reparar. Ok. Mas isso não tira dele a responsabilidade dos atos cometidos que o levou ao arrependimento, né? Então, e outra coisa, né? A condição da prece, ela é para todos, né? Aqui Kardec chama atenção na inclusão desses espíritos arrependidos e penitentes a uma condição de espíritos maus. É isso que ele está ressaltando aqui. Não a situação da prece em si. A prece, ela, qualquer um de nós é merecedor da prece, né? Se nós fazemos prece para as pessoas a quem amamos, né? Por que não as pessoas que estão num estado ainda de arrependimento, né? Tudo bem? Vamos lá. Oi, fala, Sandro. Abre o áudio. Mauro, tem essa frase aqui que eu acho que pela minha falta de compreensão eu não consegui entender o que você quis dizer. Diz assim, ó, podem eles ter sido maus, porém já não são, desde que reconhecem suas faltas e as deploram. São apenas infelizes. Bom, já alguns começam mesmo a gozar de relativa felicidade. É nesse sentido que você está falando que eles ainda são maus, é isso? Então, eu falei o seguinte: se eles estão na categoria de arrependidos e penitentes, é porque algo fizeram de mal, Sim, né? Então, no momento que eles cometeram aquele ato que agora se arrependem,
Eles estavam na categoria dos maus, Eles porque estavam, né? estavam. E ninguém sai da noite para o dia. Não é Ah, porque eu sim. me arrependi que eu estou isento daquilo que eu já cometi. Eu preciso Sim, reparar. Então, o sei. arrependimento ainda não é reparação, Certo, entendi. entendeu? Diga, Carlos. Obrigado. Nada. Seria o caso do André, né? É. Não, o André nem arrependido estava ainda, né? Mas ele se lembrou da prece, né? Naquele Ah, momento ele não se arrependeu? quando visitou a casa, né? Há quanto tempo passou? Não, não, não. Quando ele estava no umbral, ele não se lembrou da prece que a mãe dele Não, fazia? ele não lembrou. Ele lembrou das orientações da mãe, mas ele nunca tinha feito uma prece, né, honesta. E aí aquele pico de sofrimento fez com que ele recorresse pela primeira vez a uma prece genuína, né? Sentida. E aí ele foi recolhido. Ele estava arrependido ali? Não estava. Não estava arrependido. Ele nem entendia o que estava acontecendo, muito menos se arrepender. Ele veio falar, esse processo aconteceu depois, bem depois. Mas sim, a prece ali auxiliou ele bastante, né? Eu creio até, no livro não conta, mas eu creio até que a própria mãe dele deve ter inspirado ele, né? Deve ter induzido a ele a resgatar aquela lembrança e a importância da prece. Porque só a lembrança não ia fazer muita coisa, né? A importância que, de fato, nos faria buscar esse recurso. A obra não fala sobre isso, o livro não fala sobre isso. Mas é muito provável que a mãe possa ter inspirado ele. Porque a mãe o visitava, ele não percebia, mas ela o visitava. Então pode ser que ela tenha insuflado, né, nele, que buscasse a prece, né, e o benefício aí aquilo o tocou e ele então recorreu à prece sentida, né, honesta e foi atendida. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. 74. Deus de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Aqui está um espírito que se há comprazido no mal, porém, que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Tá aí, ó. Digna-te. Só um minuto. Tá aí, ó. Aqui está um espírito que se há comprazido no mal, né? Por isso que está classificado entre os maus. Quando ele reparar os erros, ele vai sair dessa situação. Diga, Angélica. Estou conseguindo abrir, abriu, né? Sim. Não, Mauro, com esse prefácio aí, é porque eu levantei a mão tarde. Eu acho que quando ele fala aqui em espíritos maus, eu não consigo, assim, enxergar o André Luiz numa classificação dessa. Para mim, quando ele se refere aqui aos espíritos maus, são maus mesmo, aqueles que fazem a maldade consciente. Não Não, mas aí seria você está isso? modulando a maldade, né? Porque pode ser assim, ele podia ser um espírito ignorante. Ou mal, eu acho assim, aquele que sai para matar. É Mas, mal. mas só matar é maldade? Não, roubar, matar, esses crimes Esses são os hediondos. mais graves. A indiferença Sim, mas a indiferença, quando você é indiferente ao teu irmão e você deixa de assisti-lo, você está fazendo um mal. pode ser por uma ignorância. Não importa. Não. Não importa. A ignorância é o estado do espírito. A maldade é a ação que você faz ou deixa de fazer.
né? Eu achei a palavra mal aí muito forte, mal. Pode estar pesada, mas ela classifica exatamente isso. Nada. Por quê? De novo, como não existe um meio termo, ou você faz o bem e aquilo que você deixa de fazer é um mal. Né? O bem que você deixa de fazer é um mal. O bem que você deixa de fazer é um mal. Né? Então não está restrito a esses males mais graves. Mas Hum, todo mal ou todo bem que você poderia ter feito e não o fez, você cometeu um mal uma contra aquela maldade? pessoa. É. E aí depois você vai refletir, vai se arrepender. Caramba, eu nem achei que aquilo ia causar tanto mal assim, mas causou. Entende? Então vai ter um peso menor? Vai, mas a classificação não tem outra. A classificação é essa. Entendeu? Posso dizer que o mal que eu faço, então, pela minha ignorância, está relacionado ao meu estado de espírito, meu desenvolvimento espiritual? Claro, claro. A tua ignorância diante do mal que você cometeu, ele será uma atenuante. Hum. É um atenuante, mas não isenta do mal cometido. São Quer coisas dizer, diferentes. eu posso passar o tempo todo sem a intenção de fazer o mal. Não é Isso, da minha índole fazer o mal, por exemplo, né? isso. Não quero, não faço mal. Mas às vezes algumas atitudes eu posso deixar de fazer e com aquilo dali eu não ter contribuído com aquela pessoa ou com aquela situação, aí eu me torno uma mal, fazendo uma Não, maldade? olha só. Não, olha só. Você cometeu um mal, não cometeu? Cometeu ou não cometeu? Eu não sei, né? Não. Se você deixou de fazer o bem, você fez um mal. Ah, Não fez um pois é, mal? mas estou te falando, como eu posso saber que eu deixei de fazer o bem? É só você medir as consequências daquilo. Aquele gesto que você Hum, fosse fazer para aquela pessoa, a hum, ajudaria? Se sei. ajudaria, era um bem que você ia fazer. No Certo. momento que você não o faz, Uhum, para você, você deixou de fazer um bem. Então é um mal. sei. Né? Existem ações que podem trazer o prejuízo a alguém que vai entrando na nossa caixinha lá, na nossa caixinha. Na classificação dos espíritos, nós vamos ver lá os de terceira ordem, nós vamos ver lá maus espíritos, malévolos, né? Uhum, Pseudo-sábeis. Então, por exemplo, quando você, por uma soberba, que é um problema de caráter, né? É uma uhum, inferioridade, é um problema de caráter. Mas você vai e fala de uma coisa que você não domina, influencia outra pessoa, a pessoa abraça aquela sua ideia falsa, né? E se estrepa lá na frente. Você não fez o mal? Não sim. causou um prejuízo a alguém? Então, Uhum, a gente vai ter que reparar. Então, é que você pegou a palavra mal e levou ela ao ponto mais alto, né, das ações que a gente sim. pode desenvolver contra alguém. Mas existem ações menores que aos É, nossos olhos não faria mal nenhum, né? Mas o nosso sentimento é que nos sinaliza, olha, ele ainda é um espírito é, Ah, com suas dificuldades e que ainda causa mal às pessoas. Aí a gente não vai sair dessa condição de terceira ordem, né? Aguardando que a gente faça essa purificação, né? Para adentrarmos à categoria dos bons. Enquanto nós não nos livrarmos disso, estamos à mercê dessas escolhas infelizes que vão sim nos classificar ainda como espíritos maus. Mas não é um malévolo, entendeu? Por isso Kardec teve cuidado lá de criar as classificações, né?
Porque o malévolo, ele tem prazer do mal. É a intenção, né? Ele tem intenção, ele opta pelo mal, né? Uhum. Tanto Por que isso que eu aqui, achei pesado o mouse aqui. Eu mas olha fiquei, aqui que ele peguei a fala, palavra mouse mesmo. olha aqui na própria prece, né? Ele diz aqui, ó, aqui está um espírito que se há comprazido no mal, Na né? maldade, né? Na maldade, fazer o mal, da maldade, né? Porém que reconhece seus erros, agora ele reconhece. E entra no bom caminho. Ele escolheu um novo caminho, escolheu mudar as suas atitudes, né? Mas isso vai demandar um tempo, não basta só eu escolher, que nem nossos irmãos. Ah, eu aceitei Jesus e pronto, tudo que eu fiz foi perdoado. Espera aí, amigo, não é assim não. Vamos lá, você vai ter que reparar sim. E o prejuízo que você causou ao outro. Então, é dessa maneira, né? Diga, Tá Carmen. bom. Obrigada. Obrigada, Mauro. Nada. É, ficou um pouco confuso para mim, né, que escutando isso, que eu fiquei aqui pensando. A gente, então, assim, eu, né, pratico muito mais mal do que bem, né? É, Porque, todos nós. porque nós, no caso, eu teria que atender a que para eu estar vivendo no bem, eu também queria entender isso, teria que atender a todas as coisas corretamente que estão à minha volta, ou que eu encontro que eu não fazendo, estou fazendo mal, deixei de fazer, fiz o mal, não é isso? É isso. É isso. Então, assim, no nosso estágio é Mas eu assim que a gente. volto a dizer, existem muitas situações que vão ser atenuantes diante dessas ações que nós vamos cometer. Entende? Uhum. Sim, Então, não é uma estou coisa dizendo. cartesiana. Ah, você cometeu Uhum, um mal, cometeu um mal. Mas vamos lá, vamos analisar isso. Ele tinha condição naquele uhum, momento de fazer? Não, não tinha. Ele estava com o coração voltado a tentar ajudar, mas ainda lhe falta coragem para fazer. Ah, é sim. Então, tudo isso vai entrando ali na ah, computação do nosso Estado. É diferente daquele, não, tá ah, vendo? Ó? Ele teve prazer, olha como é que ele fez com crueldade. ah, Então é isso, a gente tem que entendi. ponderar, gente. Uhum. Não, sim, porque eu estava entendendo daquela forma, não que eu ficasse assim apavorada, mas eu entendi que é o nosso, assim, tipo, o meu estágio ainda, que não consigo ser um espírito que possa atender a todas as coisas que vão aparecer para mim, né? Isso vai ser natural, porque eu tenho uma limitação, e eu acho que até tudo, né? Jesus nem todas as coisas ele fazia, sempre tudo corretamente, perfeitamente, aquilo que tudo que ele se envolvia. Ele não se envolvia com Jesus ou os espíritos, né, já superiores, os espíritos que já estão despertos. Ele não se envolve com 10 coisas ao mesmo tempo. Não, ele se envolve aquilo que eles vão se envolver, eles vão fazer como tem que ser feito mesmo, né? Então, Uhum. assim, essa segunda fala que você trouxe foi fez eu entender ainda melhor. Obrigada, tá? Muito obrigada. Nada. Olha só, antes de passar para a Sandrinha, vamos retornar aqui lá no Livro dos Espíritos. Pergunta 101. Características gerais dos espíritos de terceira ordem, espíritos inferiores, tá bom? Somos nós aqui, né? Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes.
Então, as ações são consequentes, essas paixões são consequentes, por quê? Porque nós somos propensos ao mal, ok? Então, o orgulho, o egoísmo, né, nos levam a cometer algo contra o próximo. Isso não tem outra definição. É uma ação que não é o bem. Se não é o bem, é o mal. Tá? Aí continua, ó. Olha bem. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. É o nosso caso, né? E aí, como fala o Valdemir, né? Quem não se achar nessa classificação, fica à vontade para se colocar fora. Aí ele continua. Nem todos são essencialmente maus. Beleza? Essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Ou seja, para alguns dos de terceira ordem, não há neles o desejo de fazer o mal, mas cometem atos contra o próximo. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal, na maldade, né? E rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Aí, tá trazendo aí bem as condições. Por isso que Kardec ele faz aquela ressalva de não entender que os espíritos arrependidos estejam na classificação dos maus. Mas se nós viermos aqui nessa classificação, nós vamos entender por que os espíritos colocaram esses espíritos arrependidos, né, ou penitentes, ainda na categoria dos maus, porque, de alguma maneira, eles ainda o fazem. Podem não fazê-lo intencionalmente. Já é um grande salto. Nós aqui da sala, por exemplo, eu acho que a gente não faz uma maldade contra alguém intencionalmente. Já é um grande salto. Anteriormente, com certeza, nós fazíamos com prazer, né? Orquestrávamos, maquinávamos, buscávamos a melhor atitude que pudesse trazer o maior prejuízo. Hoje não, hoje a gente já não quero, deixa para lá, não vamos, né? Não vamos prejudicar ninguém, deixa que Deus resolve. Já melhoramos bastante, né? Quem é que ia falar depois da Carmen? Tinha alguém. Ah, Sandra. Diga, Sandra. Não, Mauro, eu ia falar realmente, mas tudo que vocês falaram me esclareceu, tá? Tá Inclusive bom. essa última explicação sua, tá? Obrigada. Nada. Diga a Maria Antônia, abre o áudio. É que realmente, quando você, a Angélica, foi a mesma dúvida da Angélica, ela falou desse espírito mal, quando você falou que não faz um bem, acaba, só para concluir, quando você leu o livro ali, a gente acaba, porque muitas vezes a gente pensa que está fazendo alguma, eu não fiz o mal, ou faz um bem, alguma coisa que acha que é o bem e não é. Acaba então que nós estamos todos, querendo ou não, lógico, não intencionalmente, dentro dessa categoria, então, não é? Que eu entendi você Sim, falando agora. sim. Todos, a gente já não é Bom, igual você falou, intencionalmente, agora, mas eu fiquei espantada, porque realmente também eu achava um mal aqui, assim, aquele que, né, que mata, que rouba, aquela coisa assim, mais grave. Não é que a gente está com, mas quando você falou nisso, aí eu pensei, ué, aí eu fiquei meia também, né, não olha, entendi, achei muito então, olha forte. só. Olha só. To-
De novo, fique aí fora quem se sentir à vontade. Mas a grande maioria de nós, encarnados aqui no nosso planeta, a esmagadora maioria, estamos na categoria da terceira ordem, ok? Espíritos imperfeitos. Todos nós somos espíritos imperfeitos. Como espíritos imperfeitos, nós teremos naturalmente a inclinação de cometermos vários desatinos em função dessa inferioridade. É normal, não é isso? Todos nós temos um pouquinho de pseudo-sábio, todos nós temos um pouquinho, né, de malévolo, temos um pouquinho de cada coisa, né? E nós estamos aqui lutando para nos livrarmos desses pouquinhos que nos atrasam ainda. Mas são esses pouquinhos que nos levam a cometer os desatinos. Ok? Então, como é que nós vamos ser classificados? Os espíritos classificaram sempre de uma maneira mais geral, né? Então, vamos lá. Então, quem não faz isso está dentro desse guarda-chuva aqui. Se eu abrir esse guarda-chuva, eu vou ver várias especificidades, mas que todas elas nos classificam num grupo maior, que é esse grupo aqui, de terceira ordem, imperfeitos. Ah, mas eu não sou capaz de matar ninguém, beleza? Então você já não tem a característica do malévolo, né? E aí nós vamos vendo as outras. Então, é isso que nós temos que nos ater e não nos algemarmos, né? De maneira tão ferro e fogo, né? De É, que nós estamos aqui estudando. O importante é que a gente se veja na condição daquele que ainda precisa amadurecer muitas virtudes que ainda não temos ou que estamos nos esforçando para tê-las, né? não, tudo bem, até isso, lógico, a gente está aqui para isso. Seria tipo assim, você falou esse guarda-chuva é enorme, tipo assim, várias camadas que vão, né, mas uma escala até mais baixa, É seria a mais ou escala menos assim, espírita. eu sei, mas você fala assim, esses atenuantes, porque a gente quando olha assim, caramba, estou no meio disso aqui, mas assim, é uma coisa bem geral que conforme, né, o livre-arbítrio e a evolução de cada um vai estar pertencendo, tipo uma camada, tipo uma cebola, vai descascando aquela camada, várias, várias, mais ou menos assim, vai, Então, né? olha aqui, vamos reviver, né? Vamos reviver. Quais são os espíritos da terceira ordem? Vamos lá. Temos os impuros. Hum, Então, os impuros são aqueles que fazem as maiores maldades. Vamos botar assim, né? Grau de maldade, não é isso? hum, Os impuros. Depois temos os levianos. Depois nós temos os pseudo-sábeis. Depois nós temos os neutros. Olha aí o neutro, né? Que acha que, não, só não faço nem o bem nem o mal. Neutrão, não. isso, E depois temos os batedores e perturbados. Ok? Então, essa é a subdivisão da categoria dos espíritos imperfeitos. A segunda, qual é? A característica geral dos de segunda classe, né? Dos bons. Predomínio do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem. Ok? Então, quem são? São os benevolentes, os sábios, espíritos de sabedoria e superiores. E depois tem lá a categoria única dos puros. Nesse capítulo do Livro dos Espíritos, ele vai dizer, inclusive, o seguinte: esta classificação não é absoluta, né? Poderá e há, de fato, outras subdivisões dentro de cada uma dessas daqui. hum. Beleza? Então é isso que a gente tem que ver. Para onde eu estou mais inclinado? Eu já tenho prazer em fazer o bem, eu já tenho prazer em me dedicar ao auxiliar o meu próximo. Opa, que bom!
muitas das características da terceira ordem eu já estou superando ou já superei. Então, já estou mais próximo da categoria dos bons. É nisso que nós temos que pensar. Kardec, quando fala aqui, ele não entra nesse detalhe fino da classificação. Então, ele traz uma abordagem mais alto nível, né? Mais encapsuladora das imperfeições. Então, é isso. Hum. Tudo bem? Ou Agora não? me deu... Não, agora você falando assim do nível, coisa tudo, me deu uma... que na hora assim eu fiquei realmente Tá bom. bem... totalmente diferente. Tá bem. Então nós estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco. Claro que sim. É, Tá bom? Mas eu acho que nós estamos num barco que vai nos permitir continuar por aqui. pelo Porque menos isso, né? nós já optamos pelo bem, né? Nós já Pelo nos menos a gente está, lidamos com as né? nossas imperfeições, né? Nós estamos aí trabalhando, buscando conhecimento para nos melhorarmos. Essas são as Garantir uma características vaguinha daqueles ainda, que vão né? permanecer por aqui, né? Eu acho que ninguém mais pega o rabo do gato e roda o gato joga longe, né? E fica É, rindo do gato miando. Então a gente já deu um saltinho bom aí, eu acho. pelo menos estamos Diga, a Sandra. caminho. Isso aí, estamos a Essa é uma caminho. observação que me fez pensar agora sobre a utilidade que Santo Agostinho nos trouxe naquela experiência de toda noite fazer uma revisão do que ele havia feito durante o dia, e ele chegava a muitas conclusões, e isso, daqui a pouco, tornando, não só no final do dia, mas ao longo do dia, se tocando das coisas que faz, as fichas que caem. Então, essa autoobservação que Santo Agostinho nos traz, nos auxilia muito nesse processo, creio eu, né? É, de autoconhecimento, é assim, importante. Podemos seguir? Vamos lá. Vou voltar um pouquinho no início, então. Tá. Deus de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado, aqui está um espírito que se é comprazido no mal, porém que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, de recebê-lo como filho pródigo e de lhe perdoar. Bons espíritos, doravante ele deseja ouvir a vossa voz, que até hoje desatendeu. Permite-lhe que entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de purificar-se para alcançá-la. Amparai-o em boas resoluções e dá-lhe forças para resistir aos seus maus instintos. Espírito, nós te felicitamos pela mudança que em ti se operou e agradecemos aos bons espíritos que te ajudaram. Se te comprazias outrora em fazer o mal, é que não compreendias quão doce é o gozo de fazer o bem. Também te sentias por demais baixo para esperar persegui-lo. Mas do momento em que se puseste o pé no bom caminho, uma luz nova brilhou aos teus olhos. Começaste a gozar de uma felicidade que desconhecias e a esperança te entrou no coração. É que Deus ouve sempre a prece do pecador que se arrepende, não repele a nenhum dos que o buscam. Para entrares de novo e completamente na sua graça, esforça-te daqui por diante não só para não mais praticares o mal, senão que para fazeres o bem e, sobretudo, reparares o mal que fizeste. Terás então satisfeita a justiça de Deus. Cada uma das boas ações que praticares apagará uma das tuas faltas passadas. Já está dado o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável ele te parecerá. Persevera, pois em um dia terás a glória de ser contado entre os espíritos bons e os bem-aventurados. Aí, né? Veja que toda prece, claro que é uma prece, né, gente? Mas toda prece não eleva esse irmão a uma condição melhor. Ele diz lá, tudo isso são intenções, né? O desejo de purificar-se, o esforço para não sei o quê, né? Então, é um processo que ele vai iniciar. Mas, como ele fala aqui, qual era a condição como ele chegou ali? Ainda de imperfeito.
E as imperfeições e a ignorância, ela nos leva a ações que vão trazer algum mal para alguém. É isso que nós temos que ter atenção. Claro que ninguém aqui vai sair por aí, né, esfacelando ninguém. Mas nós temos que ter a atenção, e uma atenção cada vez mais refinada, para que os nossos pensamentos, palavras e ações não venham prejudicar alguém. Não é só o gesto físico, né? A palavra ácida, né? O pensamento malicioso, tudo isso é um mal. É o mal que nós produzimos em nós e estamos jogando no outro. Pode ser que eu não tenha ainda, eu não tenha mais a coragem, né, de sair no braço com alguém, de fazer um mal que leve à morte de alguém, morte física. Mas eu me sinto quantas vezes ali confortável em pensar mal, em desejar um mal, nem esperar que o mal aconteça com alguém. Não, mas eu não faço, eu não dou soco. Não, mas o pensamento está ali. Isso não é um mal? É. Isso não nos classifica? Classifica. Né? Então, é isso que nós temos que ter atenção. E não vamos ficar, gente, desesperados, né? Eu vejo aqui os rostinhos de alguns, né, preocupados. Gente, nós só temos que entender o processo e tentar nos qualificar ali, nos encaixar. Aonde que eu estou na fila do pão? Estou lá atrás, estou no meio, estou já quase no caixa. Onde que eu estou? Aí eu vou medir o esforço do quanto eu ainda preciso, né? Pode ser que eu já reconhecendo já é um ganho. Já estou reconhecendo que eu preciso melhorar em determinado aspecto. Pode ser que nessa vida eu não consiga, mas eu já entro na espiritualidade sabendo, gente, beleza, ó, já entendi, não tive tempo, né, de reparar, mas aqui eu já vou adotar uma nova postura, né, forma de pensar, de agir. Na minha encarnação seguinte, quando vier, esse aspecto eu vou tentar consolidar em mim. Pronto. É o que Deus espera de nós. E aí eu vou reconhecer todos os erros que eu fiz, dada essa forma que eu ainda tinha como hábito. Mas eu já vou dizer, tá vendo lá, ó, chutei a canela lá da Gisele 50 vezes, eu achava que estava fazendo bem, mas agora eu entendi que não era para fazer isso. Né? Bastava eu pedir para que licença, ela ia deixar eu passar, não precisava chutar ela. Né? E aí, a partir dali, eu adoto uma nova postura. Né? Então é isso que a gente precisa compreender. Foi o que aconteceu com o André Luiz. Com o André Luiz aconteceu exatamente isso. Ele chegou no nosso lar arrogante como ele era, prepotente como ele era, né? Com o nariz lá em cima, no teto. E aí aquilo foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi reconhecendo, foi mudando e pronto. Reconheceu seus erros, adotou nova postura e está trabalhando para consolidar suas virtudes, né? As poucas que ele já está conseguindo perceber. Diga, Rosemary. Mas uma dúvida, né? Acho que é dúvida. Quando você falou, quando a gente for para o outro lado e admitir que não conseguiu fazer determinadas coisas, e quando a gente voltar, vamos fazer, né? Não vai ser como aquela senhora lá do Hospital do Fogo Selvagem, cada vez mais difícil, porque assim, às vezes a gente tem tudo para conseguir cumprir o que foi planejado do outro lado, e não faz, né? E aí, numa próxima, a gente não vai ter tantas assim, não é regalias, é outra palavra, mas é como se fosse Hum, facilidades até para que a gente chegue num objetivo, não é hum. assim? Pode ser, mas isso é consequência, ué. É consequência. É, Eu posso até achar o contrário, falar, olha, eu tive muita facilidade, isso me atrapalhou. Deixa eu ter uma vida um pouco mais apertadinha para mim poder valorizar. Quem sabe assim para mim vai ser melhor, né? sim. Então é isso. A gente só vai saber
quando chegar o momento desse novo replanejamento, né? Quando chegar lá, a gente E vai entender quais são as motivações. E ela não sim. teve na encarnação seguinte, ela teve 3 encarnações depois. Ela Hum, teve 3 encarnações com as mesmas condições, as mesmas. Mas faltava nela vontade, ou seja, aqueles valores não estavam consolidados. Por isso que o apelo da materialidade atrapalhou a ela. Por isso que as é. facilidades materiais atrapalhou a ela. Então, eu Agora, conheci a do... quando ela consolidou aquela vontade, né, imovedora de fazer o que ela precisava fazer, não precisava de nada, nenhuma facilidade, ela fez. Entendeu a diferença? Entendi. Eu, quando conheci a doutrina espírita, tô com 56, eu tinha uns 18, 19 anos. Eu, através do meu chefe, né, onde eu trabalhava. E ele é espírita, ele é presidente de um centro espírita aí no Rio. E aí ele falava para mim, olha, se você não quiser mudar, né? Não mudar assim, a pessoa que quer se transformar moralmente, nem aprenda a doutrina espírita, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. E isso sempre eu penso, né? Que realmente a gente está aqui aprendendo, né? E como sempre é falado nas preces, né? Da gente poder praticar aquilo que a gente aprende, tudo, e a gente ainda se vê errando, vacilando. Então, da gente vai ser mais cobrado ainda, né? Por saber. Mas olha, assim, a opinião do companheiro, né? Eu respeito. Mas eu jamais diria para alguém não conhecer a doutrina espírita. Tem que conhecer mesmo, mesmo Não, que não ele seja falou, espírita. tem que conhecer, mas assim, Porque ele é é um jeito dele de falar, não acredito. por meio do conhecimento que a gente avança. Se eu me É, afastar do conhecimento, eu me atraso ainda mais, né? pois é. Não, mas mesmo assim, como foi dito, eu não lembro, já faz muito tempo, mas eu continuei aprendendo, assim, ao longo Aham. dos anos, né, e tudo, mas sempre me vem à mente, assim, olha, até aqui em casa mesmo, as pessoas me cobram. Ninguém aqui estuda aqui em casa a doutrina espírita, né? Mas pelo menos eu vejo que eles têm um pouquinho de fé, isso me deixa feliz. E aí, se eu vacilo, Mas é bom, chicote Rosemary. nela. É bom ter um companheiro do lado que me chama atenção. É normal É, isso, gente. Normal. Não esquenta a você que é cabeça, não. espírita. Estou no. Olha, aí você diz para eles assim: olha, definição de espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Não é o perfeito. É, isso aí. Então, fica tranquilo. Diga, Carmen. Não, eu não fico nervosa, não, graças a Deus, nem fico. Que bom. Diga, Carmen. Oi, então, eu queria falar, né, assim, que a Rosemary estava dizendo, de não conhecer, mas quando a gente conhecer a doutrina espírita, bem explicada, que a gente ela vai ser bem compreendida, valiosíssimo, né? Por exemplo, aqui agora, esse assunto que foi complexo para mim e que eu fiquei bem agora, porque me fez assim entender a forma que o Mauro, que você conseguiu trazer. Então é muito gratificante. A confusão faz em você conhecer uma coisa que é difícil, falada de qualquer jeito, não explicada pelas pessoas que não entendem profundamente as coisas. Então, fica mais difícil. Mas aqui no grupo, nossa senhora, né? O que você explicou, esse assunto foi muito importante. E eu fiquei assim, com uma leveza, porque eu estou entendendo essa naturalidade. Não adianta, por mais que eu não queira, eu vou fazer o mal, porque eu sou um espírito perfeito, eu tenho ignorâncias ainda. Né? Então, eu não vou fazer o bem, vou fazer o mal. Mas isso ficou agora de um olhar, nossa, muito leve, muito tranquilo para mim. Eu vou continuar, né,
a minha trajetória de focar no bem, tudo que eu puder. Então, é isso. A gente não tem que conhecer, a gente tem que encontrar realmente expositores, quem dirige estudo, de uma forma realmente que sabe trazer e sabe explicar. É isso. Obrigada. Obrigado. Diga, Rosemary. Eu também concordo com ela, e assim, tem muitos anos que eu escuto a Rádio Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz quando vi que vocês abriram esse estudo. Eu acho que já acontecia quando eu entrei, mas e eu já trabalhei como evangelizadora um tempo. Eu levava minhas filhas, eu ajudava muito as evangelizadoras, achava que elas se dedicavam muito, eu sempre me oferecia para fazer alguma coisa. E assim, aí a gente tinha que estudar. Mas realmente, cada vez que a gente estuda, parece que a nossa mente vai abrindo mais, a gente vai entendendo mais ou tendo mais, assim, mais dúvidas, querendo saber mais alguma coisa, às vezes surpreendendo, né? E assim, o programa de vocês, de respondendo, eu estou sempre fazendo alguma coisa, às vezes eu estou com uma dúvida, alguém também faz uma pergunta lá, eu fico, caramba. Então, é assim, a gente aprende muito. Eu só tenho a agradecer também, assim. E hoje em dia me deixa muito tranquilo. Um exemplo foi semana passada, eu morei muito tempo na Penha, aí no Rio de Janeiro, uma amiga minha, uma vizinha, perdeu o irmão com câncer. E aí uma outra amiga, vizinha nossa lá, foi falar comigo. Eu falei, poxa, assim, é triste e tudo, mas pelo menos eu acho que eles não tinham conhecimento de espírito, nem nada. Mas eu falei, que bom que foi assim, o câncer, o tempo de tratamento vai preparando a pessoa, né? Para quem não tem o conhecimento, tudo, né? Não leva aquele baque. Aí fui explicando para ela, ele pôde fazer o desligamento, aos poucos a família também. Eu acho que é mais calmo, mais tranquilo. Aí ela, poxa, Rosa, ela me surpreendeu ela falar isso para mim, né? Poxa, Rosa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Aí eu falei, isso aí é a doutrina espírita, que é consoladora. Ela sabe, todo mundo lá sabia que eu era espírita, entendeu? Só que ela se espantou, porque ela estava numa angústia tão grande com a vizinha, ela ter perdido o irmão e tudo, e um peso tão grande. Claro que tem um peso, né? Óbvio. Mas por experiência própria também, eu não falo levianamente, eu passei por isso, entendeu? Isso, e além do que a doutrina espírita me deu esse conforto, porque foram perdas muito severas para mim, desde criança, Uhum. entendeu? E acho que eu não É isso pude aí. entender na época, hoje em dia eu entendo. Por isso que a doutrina é consoladora, porque ela É, nos faz compreender as coisas. Não é é, dogmática, então, conhecimento vai nos robustecendo a fé e a fé nos consola, né? Então, a gente sabe por que nós cremos, né? Então, é é, mais fácil, de fato. Quantas e quantas pessoas que têm uma fé cega ou uma fé dogmática e não encontra consolo quando se é, vê diante de conflitos. Não vê. é. Por quê? Porque não construiu dentro dela essa fé. É uma fé externa, não é uma fé interna, né? E aí, quando vem a dificuldade, não tem aonde se agarrar. É um É. problema. Diga, Carlão. Nós estamos dando as preces, né? E ele vai elencando para cada tipo de situação. E Sim, a gente está no penitente. Aí vamos lá, aquela senhora que fez a prece para dela não sabia que ele era penitente, né? Então, a prece chega do mesmo jeito. chega. Para ela, ele era um bom homem. Era um bom homem que ajudava lá, Sim. né? O Então, sentimento, então, independente da olha, condição dele, né? Da condição dele, aquela prece chegou. sim, mas ele, no caso dela, ele fez um bem, de má vontade, Sim. mas fez o bem. E qual é a nossa máxima, né? Outra grande máxima nossa, do espírita, né? Todo bem que você faz é seu advogado onde você estiver. Não é isso? Então, ele fazia
atendia de graça lá, né? Mas torcendo o nariz. Beleza, mas é assim que começa. Gente, ninguém vai fazer o bem com tanta desenvoltura assim, não. A gente tem que começar devagar. Eu não sei quem foi que me falou, não sei se foi um irmão espiritual ou se foi o irmão Walter, eu não lembro agora. Mas ele falou assim: pô, vocês querem ser médios curadores? Comecem primeiro a gostar de pessoas, não é? Então, primeiro você tem que gostar de pessoas, para que depois você possa ter habilidade para cuidar das pessoas. Então, veja como são as coisas. A gente quer atropelar as coisas. Não, eu quero ser um médio vidente, eu quero ser o psicofônico, eu quero ser, né, o carteiro máximo da espiritualidade. Mas vem cá, você tem atributos para isso? Você se colocou, chegou a uma condição que possa ser acessado para essas tarefas? Ah, não. Então, meu amigo, volta. Continua lá na sua caminhada lá. Um dia vai chegar a sua vez. É assim, né? Então, o André Luiz, né, ele está demonstrando aqui nessa trajetória, né, nessa narrativa da trajetória dele, exatamente isso, aquilo que nós estamos falando com a Angélica. Eu volto a afirmar, André Luiz é um espírito de terceira ordem, beleza? Ele é um espírito de terceira ordem, mas que já despertou para o trabalho de edificação da sua própria alma e está trabalhando para isso. Isso não o coloca numa condição diferente, mas ele está trabalhando para isso. E a gente vai ver ao longo dessas obras quantas mancadas ele vai dar. Vai dar várias mancadas, dada a ignorância, dado ainda o estado em que ele está. Então, é isso que nós precisamos entender. Ah, eu sou terceira ordem perfeito. Meu Deus, eu sou o último espírito do mundo. Não, não é isso. Mas nós precisamos reconhecer aquilo que nós ainda trazemos de dificuldade, que somente nós, no momento que quisermos, vamos conseguir mudar. Graças a Deus, hoje, nessa encarnação, nos foi dada a oportunidade do conhecimento, por meio da doutrina espírita. Façamos bom uso. E vamos reconhecer aquilo que hoje mesmo com a doutrina espírita, eu não vou conseguir mudar. Ah, mas por que, Mauro, você não vai conseguir mudar? Porque eu não quero. Porque tem coisas em mim que eu ainda gosto, quero manter. E assim, mas isso me impede de fazer o bem? Me impede de trabalhar para ser uma pessoa melhor? Não. Me impede no meu adiantamento. Aí tudo bem. Eu estou consciente de que quero manter determinada situação, mas sei que isso vai me atrasar. Ok. Tá lá o sinal fechado. Eu sei que eu não posso avançar, mas eu quero avançar. Tá bem. Vai chegar multa depois. Não reclama. Paga, beleza. E vida que segue. O que a gente não pode, eu falo sempre lá, a gente não pode se julgar culpado, gente. A culpa nos paralisa, nos aprisiona, nos impede de caminhar. Eu tenho que enxergar o seguinte: eu sou responsável. Fui responsável, sim, avancei o sinal, estava com pressa, ou qualquer motivo, ou porque eu sou impaciente, eu sou indisciplinado, avancei o sinal. Ok, sei que vai chegar a multa, beleza, quando a multa chegar eu pago, feliz da vida. Por quê? Porque eu ainda não me eduquei suficiente para esperar ali 15 segundos ali para poder atravessar. É isso. Mas, quando tem lá, de repente, uma pessoa na faixa, eu paro para a pessoa passar. Então, temos virtudes e temos problemas, né? Que os problemas se convertam em virtudes, né? Mas eles só vão se converter se nós fizermos um esforço hercúleo para poder se livrar delas. Tudo bem? Vamos parar aqui, Só então. queria, só Na queria se- agradecer. Oi.
Só queria agradecer por essa noite, por essa conversa, esse estudo, que foi muito esclarecedor para mim. Nossa, muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada, meus irmãos. Que bom, cara. E o mérito, gente, é de vocês, porque vocês estão buscando conhecimento. Vocês estão fazendo a tarefa que só cabe a cada um de vocês, que é olhar para dentro, enxergar que precisa mudar e estar disposto a mudar. Então, o mérito é de vocês. Vamos parar aqui no item 75, pelos espíritos endurecidos. Tá bom? Diga, Sandra. Eu queria complementar, Mauro, dizendo o seguinte, que o mérito é nosso, sim. Eu também eu aceito isso. Mas é muito difícil a gente encontrar um dirigente, uma pessoa que explica com sinceridade. É muito difícil. E eu encontrei isso só em você. É por isso que eu não consigo me adaptar a outro lugar. Entende? É isso. Mas olha, gente, eu não sou a última bolacha do pacote, não. Fiquem tranquilos. Tem Eu gente, sei, tem gente por aí eu, muito melhor, tenha certeza disso. eu sei, eu sei. Eu Mas peço que na vocês minha orem, experiência, orem, é, orem, orem, orem na por minha mim, orem experiência pela nossa e a casa. na minha oração eu peço que você permaneça junto de nós o maior tempo possível, claro, dentro da vontade de Deus, da permissão que você nos dá, porque essa forma honesta e simples de falar, isso para mim significa o espiritismo. Então é isso, tá? Tá bom, obrigado. E eu espero que vocês, cada um de vocês, se transformem também nesse foco de luz, né? Que sejam multiplicadores, né? Para onde vocês estiverem, para ajudar tantos, né? Que possam chegar ao mesmo ponto. Vamos fazer então a nossa prece, agradecer por mais esse dia, por mais esse encontro. Deixa eu ver quem vai fazer a prece. Vou aqui na listinha. Eu, Mauro, Oi? pode ser eu. Pode ser sim, por favor. Vai ser daquele jeito, tá? Do meu jeitinho. Pode se fazer. Senhor Jesus, amigo maior, como dentro do meu coração tem a gratidão por toda a forma que o Senhor utiliza para nós crescermos. E toda a vontade que o Senhor nos permite ter para tomarmos o caminho à frente, por mais difícil que seja. E nesses encontros, eu observo que a sua participação ela é muito importante e perceptível. Então, eu queria agradecer muito a participação de todos, os encarnados e desencarnados que estão interessados em crescer, porque, como disse a nossa amiga aqui, a Carmen, é isso mesmo, a união faz a força. Sozinho fica muito difícil. Obrigado, Senhor, por nos juntarmos e a gente, como o Mauro acabou de falar, podemos ser esse ponto de luz que multiplica. Crescer e multiplicai-vos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Desculpa também. Assim seja. Obrigado, gente. Um beijo no coração e até amanhã lá na rádio, hein? Vamos lá. Amanhã, até amanhã. Até amanhã, gente. Amanhã.